mas é todo o nosso ser. São as questões emocionais, são as questões espirituais e são as questões físicas que nos cercam. Nós precisamos demonstrar a Deus a nossa gratidão e o nosso reconhecimento ao seu favor. Meu irmão, eu já falei para vocês, nós vivemos uma matemática que não bate no reino do céu. Quanto mais eu entendo os propósitos do Senhor e me dou por eles, maiores são as bênçãos do Senhor na minha vida, maior é o favor de Deus para comigo. E eu quero convidar você, não somente hoje, porque isso não é uma atitude pontual, mas é uma atitude permanente, a você ter um coração agradecido, a você ter um coração reconhecedor. Mas pastor, eu ainda não estou vendo, mas pastor, eu ainda quero. Meu irmão, seja grato. Sabe por quê? Porque você já tem tudo aquilo que você precisa, porque você tem o Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso, na sua vida, na sua casa, nos teus negócios, no teu estudo e em todas as coisas que você faz. Então sim, você já tem, a bênção já chegou a nós, porque nós temos a presença daquele que tudo pode fazer junto de nós. Então que nós tenhamos essa marca, que nós tenhamos esse coração. Essa semana aconteceu algo extraordinário do céu, uma atitude de generosidade, meus irmãos, que marcou a minha vida e vai marcar para sempre, até eu respirar sobre a face da terra. E meus irmãos, quando eu vejo atitudes de generosidade, o meu coração se transborda. E você deve estar perguntando, pastor, o que o senhor ganhou? Que oferta deram na igreja? Nada, não foi nada aqui, não foi nada comigo, nada que compete à minha vida. Mas eu vi pessoas sendo generosas, eu vi pessoas demonstrando em Deus aquilo que elas pregam, aquilo que elas dizem acreditar. Meu irmão, seja generoso, seja agradecido. Eu estou falando de dízimo e oferta, mas você pode ser fora daqui, você pode abençoar irmãos fora daqui, você pode abençoar pessoas de outra igreja, você pode, pastor, você pode. O que você não pode ter é um coração endurecido. O que você não pode ter é uma fé embotada que não serve para nada. Mas se você for generoso aqui ou em outro lugar, comigo ou com outra pessoa, você vai ver o céu se movendo em teu favor, porque o que o Senhor pede para mim e para você é ação de graça. E Ele não diz ação de graça lá na igreja do Tatuapé, não, Ele diz ações de graça. A junta diaconal deve estar apavorada agora, o pastor é maluco. Meu irmão, a fidelidade do Senhor é para com Ele, não é simplesmente para com a igreja local que nós congregamos. E eu desafio você, igreja do Senhor, a ter um coração grato, e por esse coração grato demonstrar atitudes de generosidade para com os outros que estão ao teu redor. Sabe por quê? Porque se nós formos uma igreja abençoadora, que abençoa, o Senhor vai mandar o caminhão da bênção para aí na frente, vai mandar aquilo que nós precisamos. Eu não preciso que vocês deem tudo aqui, eu preciso que vocês sejam generosos. Eu não preciso que vocês deem tudo que vocês têm aqui, eu preciso que vocês sejam gratos por tudo aquilo que Deus tem dado a vocês. E a bênção de Deus vai chegar nesse lugar. A bênção de Deus vai nos alcançar, porque aonde tem homens e mulheres de Deus com o coração generoso, coisas extraordinárias acontecem. A Bíblia nos diz que Deus pegou um pedaço do quê? Da costela de Adão, e daquele pedaço de osso inanimado Ele fez a mulher, uma criatura capaz de gerar filhos. Eu já falei sobre isso no passado com vocês. Meu irmão, se de um pedaço de osso Deus foi capaz de fazer a mulher, uma criatura tão nobre, tão perfeita, que gera outras vidas, imagino que Deus não é capaz de fazer com o coração generoso. Imagino que Deus não é capaz de fazer com o coração agradecido. Então seja grato, seja agradecido, seja reconhecedor do favor de Deus, e viva tudo aquilo que os céus têm preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vem cá, Samuel, você vai fazer essa oração, e logo em seguida, com alegria no seu coração, você vai adorar o Senhor, com a tua oferta, com o teu dízimo, em espécie aqui na frente, cartão de débito lá atrás, e no telão vai aparecer aqui os nossos dados bancários, para você poder fazer uma transferência ou um Pix. Mas meu irmão, seja aqui ou onde for, o que você não pode deixar de ser é generoso, é grato por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, e através da tua vida. Senhor, aqui estão essas famílias representadas, Senhor.
Pai, eu não quero pedir por mim, mas eu quero me colocar como intercessor nesta hora, Jesus, pedindo, Senhor, que Tu visite cada um agora aqui, Jesus, que Tu coloque as Tuas mãos sobre cada coração, Espírito Santo de Deus, Senhor, e que eles recebam de Ti aquilo que eles vieram também buscar, Jesus. Senhor, Tu conhece cada coração, e tem coração aqui, Senhor, precisando de um toque, Senhor, diferenciado na Tua presença, Senhor. E a Tua palavra fala que Tu não despede ninguém, Senhor amado, de mãos vazias. E nesta hora, neste lugar, nós declaramos a Tua bênção sobre essas famílias aqui, Senhor. Senhor, e se esses que estão aqui, estão agora, colocando diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, outras pessoas, Senhor, que Tu vá até elas agora, Espírito Santo de Deus. E que Tuas mãos, Senhor, estejam agora estendidas, seja, Senhor, qual o problema, qual dificuldade, Senhor, que no nome de Jesus, Senhor, as comportas do céu se abram, e cada um, Senhor, que está aqui, ou está nessa live, Senhor, receba de Ti, Jesus amado, o dobro, Senhor, que a glória da segunda casa seja muito maior do que a primeira, no nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, para abençoar, nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui para declarar o Teu senhorio neste lugar, e conforme o pastor falou, Senhor, Tu não precisa de nada, Senhor, mas que nós, Senhor, como o Senhor amado, os Teus filhos, venhamos reconhecer que Tu é um Pai, Senhor, um grande Pai, um bondoso Pai, aquele que tem, Senhor, suprido as nossas necessidades, que tem colocado as Tuas mãos sobre nós, Senhor amado, e através disso, dia após dia, Senhor, nós temos visto, Senhor amado, Senhor, os Teus milagres, a Tua ação, Senhor, sobre a nossa vida. E eu posso falar, Senhor, por mim, Jesus, não tem, Senhor, como eu não ser grato a Ti, Jesus, porque não sou merecedor de nada, minha família não é, Senhor amado, e nós não somos, Senhor, mas a Tua infinita bondade tem vindo sobre nós, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, Senhor, e Tu abriu este lugar aqui, Jesus, para que vidas que entraram aqui hoje, e que entrarão neste lugar, sejam transformadas, sejam mudadas, sejam restauradas, saiam daqui curadas, Senhor, da alma, do corpo, no nome de Jesus. Eu Te agradeço pelo dia de hoje, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que aqui estão, Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo, Senhor, essa live, e que a Tua presença, Senhor, faça a diferença em cada um de nós, no nome de Jesus, amém, amém. Pode trazer, meu irmão, seu dízimo, sua oferta, tem o Pix também, ali atrás também tem a maquininha, fiquem à vontade no nome de Jesus. Se puder ficar de pé mais um pouquinho. Igreja, orem comigo assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos nos rendendo. Quando nós dizemos seja feita a tua vontade, significa que a sua vontade não vai prevalecer. Mas tudo bem, porque a palavra vai dizer também que a vontade dele é a boa, perfeita e agradável. É que às vezes ela não vai alegrar os nossos corações. De primeira, tá? Aí é a nossa parte de ir até o Pai e falar: Senhor, eu não estou feliz com aquilo, mas eu te obedeci, a sua vontade prevaleceu e é isso que importa. E é isso que o filho tem que ser com o pai. Quando as coisas estão bem, vai no pai. Quando as coisas estão ruins, vai para o pai. Quando você está desesperado, vai para o pai. Quando você está regozijante de alegria, vai para o pai. Porque o bom pai, ele não está para você apenas nas horas boas nem nas horas ruins, ele está para toda hora. E o bom pai chama todo dia eu e você para entrarmos nesse relacionamento de intimidade com ele. Ele está todo dia esperando com que nós entramos nesse lugar com ele. Porque quando nós estamos em sintonia com ele, nós vamos entender a vontade dele. E mesmo sendo algo difícil, nós vamos entender que é para o reino dele, é para ele. E a gente obedece. Porque a vontade dele tem que prevalecer. Então quando nós oramos, Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos falando, Senhor, olha, a minha vontade já não tem mais peso que nem a sua, e que seja feito, porque o Senhor é o bom Pai que cuida de nós, e o bom Pai está aqui, quer falar ao meu e ao seu coração. Se renda a Ele, obedeça a Ele. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei, nós procuramos respostas, só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo
expressar paz tão inexplicável que eu não posso falar, e me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor, e me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, quem eu sou. E me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor, e me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, Aleluia. Aplauda o Senhor nessa hora, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua paternidade. Nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Glória a Deus. Gostaria de chamar nessa hora o pastor Tiago aqui à frente. O pastor Tiago é um grande amigo meu de longa data. Nós temos muitas histórias para contar. A gente já cuidou de uma congregação e ela não fechou, é uma igreja até hoje. E a gente estava, ele no primeiro ano do seminário e eu no terceiro. Muita história boa lá. Pastor Tiago, meus irmãos, nesse momento ele está desigrejado, mas brincadeira à parte. Pastor Tiago pastoreava na cidade de Taubaté, na igreja do Flor do Vale. Ele foi transferido nesses últimos ajustes do final do ano e foi nomeado para presidente prudente. Domingo passado ele esteve lá e tomou posse da igreja. Porém, o caminhão da mudança deu um pequeno problema e ele não pôde ir ainda, mas em princípio terça-feira, né? Está indo para lá, está feliz da vida e é um novo desafio. Ele vai ser o nosso supervisor lá. Tem grandes desafios naquela região, não só na cidade de Presidente Prudente, mas em toda a região. E tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário naquele lugar e naquela região através da vida dele e da família dele. E hoje ele nos brinda com a sua presença. Então nós louvamos a Deus pela vida dele, pela instrumentalidade dele. E que Deus continue usando ele para falar comigo, com você nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, está em casa. A paz do Senhor, amém? Você pode se assentar. Percebi porque o pastor Maurício me chamou para pregar, para ele parecer mais magro, né? Aí põe um do lado do outro. Vocês pensaram que era o filme Encontro de Dois Mundos, mas era eu e o pastor Maurício. A gente não fechou a igreja porque nós não comia na época na igreja, né, pastor?
Bênção pura. Gente, bom dia a todos. Estou muito animado. A última vez que eu estive aqui, estava tendo culto online somente, no estúdio que fizeram lá em cima. Estúdio muito bonito, por sinal, parabéns. E agora chegar aqui com esse templo lindo, com essa igreja linda, avivada, a gente fica muito alegre. A gente fica cheio de expectativas, né? Imagina o que Deus vai poder fazer através da vida de vocês. Vocês conseguem contemplar isso? O que Deus vai fazer através da vida de vocês aqui nessa cidade, nesse bairro e na história de tantas pessoas. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado no meu coração, que está lá em Mateus capítulo 13. Como o pastor Maurício falou, estou desempregado, né? Entreguei minha igreja, não assumi a nova. A gente fica desempregado, mandando currículo por aí. Mas é um prazer poder pregar, dá saudade. É um final de semana que a gente não prega, dá uma saudade, meus irmãos, vocês não têm noção. Mateus capítulo 13, a partir do verso 53. Esse texto é muito conhecido e nós vamos aprender um pouco com o povo nazareno. A gente aprende de várias maneiras, mas uma delas é como não fazer. E esse povo, esse grupo nos ensina alguns princípios importantes de como nós não devemos agir. E eu espero que essa palavra ecoe no seu coração. Se você puder ler comigo, Mateus 13, a partir do 53, na minha versão está escrito assim: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem sabedoria e poder para fazer milagres? Não é esse filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiram-se muito ofendidos. Então Jesus disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre a sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Você pode orar mais uma vez comigo? Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo poderoso, obrigado pela tua presença que, ó Deus, inunda esse lugar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado pela tua palavra e que ela possa agora, Deus, nessa manhã, encontrar um solo fértil, encontrar um coração sedento, para que ela, Deus, possa se tornar viva em nossas vidas. Eu oro a Ti para que o Senhor, nesse tempo, me use com graça. Nesse tempo, ó Pai amado, abençoe a Tua igreja e que nós possamos sair daqui conhecendo mais do Senhor, no nome de Jesus, amém. Olha que situação que está vivendo aqui. Jesus estava seguindo o seu ministério e ele fala, né, eu vou dar um rolê, vou lá na minha região, vou lá com o meu povo. E ele passa por lá, chega na sinagoga, ele recebe um lugar de honra. Era muito comum as sinagogas, quando recebiam visitantes importantes, visitantes famosos, eles davam uma vez para ele ministrar naquele domingo, naquele dia que eles se reuniam. E aí, no caso era sábado, e aí eles se reuniram e deram a oportunidade para Jesus falar. E Jesus falava tão bem que eles ficaram maravilhados, mas ao mesmo tempo se sentiram ofendidos, porque eles falavam: mas esse cara está falando muito bem, olha os milagres que ele fez, mas ele não é o filho do José? Não, conheço o pai dele, o Zezão ali. O Zezão é nosso amigo, não é filho da Maria? E os irmãos dele estão aqui, ó, as irmãs dele casaram com os nossos filhos. Da onde veio toda essa sabedoria? Da onde veio todo esse poder? E aí Jesus fala que ele não tem honra na sua região, e ele diz que ele não fez muitos milagres, falou apenas alguns milagres. E nós vemos um povo que recebe uma visita ilustre e não aproveita essa oportunidade. Nós falamos de um povo que tem uma presença poderosa e não faz bom uso dela. E eu fico imaginando quantas coisas Deus poderia ter feito em Nazaré, quantos milagres Deus podia ter realizado naquela reunião, naquele encontro. Mas aquele povo deixou de ver muitos milagres. E por que eu falo que a gente pode aprender muito com eles? Porque de alguma maneira, por muitas vezes, nós também erramos nessa área. Olha que interessante. Você acredita que Jesus está aqui nessa manhã? Não, vou fazer a pergunta de novo. Você acredita que Jesus está aqui conosco nessa manhã? Você crê nisso, amém? Deixa eu te dizer, o Senhor, se acreditando ou não, a presença dEle é real em nosso meio. Ele está aqui entre nós e Ele quer operar entre nós. Agora eu vou levantar a segunda dúvida.
se nós acreditamos nisso, se nós cremos que a presença dele é real aqui, por que também hoje deixamos de ver tantos milagres? Eu não gosto dessa ideia nostálgica de ficar pensando lá atrás, mas eu escuto histórias do avivamento e eu confesso a vocês que eu tenho uma santa inveja de viver esse avivamento, de pessoas que falavam dos milagres que tinham na igreja. Eu não sei quem está aqui na igreja há muito tempo, né? Mas quem é de muito tempo vai lembrar de períodos em que as coisas aconteciam, fluía o Espírito, curas que a gente não imaginava, pessoa que estava cadeirante saía andando, milagres extraordinários ocorriam, né? E quem está há muito tempo vai lembrar de tudo isso. E a pergunta é, por que hoje nós temos deixado de viver tantos milagres? Por que hoje nós temos deixado de viver esse incrível do Senhor? E aí a gente pensa, Jesus não está aqui. Jesus, meus irmãos, na cidade vizinha, Caná da Galileia, ele operou milagres poderosos na cidade vizinha. E aí às vezes a gente olha, e a gente que é pastor, a gente é tentado a olhar para isso. A gente olha para as igrejas vizinhas e fala, mas lá está acontecendo, pastor Maurício. Rapaz, eu vi o cadeirante saindo andando, eu vi o surdo ouvir, eu vi anjo nadando de braçada de costa no culto. O que acontece? E a gente pergunta, mas não é o mesmo Cristo? E aí, hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês o que esse texto ministrou no meu coração, e que nós precisamos entender algumas ações nossas que nos impedem de ver alguns milagres do Senhor Jesus nas nossas vidas. E quando a gente olha para esse texto, eu separei 3 ações. A gente tem esse velho hábito, né? Aluno do seminário interno faz lá homilética, tem que ter 3 pontos, senão o cara tem um tique nervoso, né? Mas é para didática, para facilitar. E aí a gente vai lá e vê. Eu separei aqui 3 grandes informações que eu quero trazer para vocês nessa manhã. 3 coisas que eu entendo que tem impedido a gente, quando eu falo a gente, eu me incluo, de viver milagres extraordinários nos nossos dias. O primeiro deles é quando nós banalizamos a presença de Deus. Que palavra forte. Eu lembro quando eu estava fazendo essa mensagem, eu queria achar um sinônimo. Mãe, me dá um sinônimo. Minha mãe é muito boa de português, né? Não puxei ela pelo jeito, mas ela é muito boa. Eu falei, mãe, me ajuda aí. Ela, Tiago, mas que palavra forte para você falar de Deus. E aí eu procurei o significado, mas a palavra é essa mesmo. Quando nós banalizamos a presença de Deus. Olha que interessante, os nazarenos, eles ficaram admirados com Jesus lá. Eles olharam e falaram, rapaz, a gente vai para o texto e fala que eles ficaram maravilhados com as palavras de Jesus. Jesus falou e eles falam, meu Deus, hein? Que palavra. Quem já não ficou assim na igreja? A gente escuta uma pregação, a gente escuta, né, uma profecia, a gente escuta algo direcionado de Deus para as nossas vidas. E nós falamos, nossa Deus, que forte, que poderoso, que vivo, que empolgante. Mas ao mesmo tempo, esses mesmos que admiram Jesus, esses mesmos que olham para Jesus e falam, olha, que palavra linda, são os mesmos que falam, mas espera aí, esse aí não é o irmão do Tiago? Esse aí não é o filho? Olha que interessante, Jesus se tornou familiar para eles. Jesus se tornou um primo, um parente, né? Eu estava vendo aqui, cheguei aqui na igreja, descobri que eu tenho uma prima aqui na igreja, olha que benção, né? Depois vocês vão saber aí. Eu tenho uma prima aqui na igreja, parente espalhado para tudo que é mundo, né? Esse que não tem jeito, a gente tenta fugir dos pais, mas está tudo perto, que benção. Já até descolei um convite para casamento com a prima, né? Ela falou, eu vou casar, não, tem que convidar os primos, né? Não tem jeito. Mas aí você imagina, fica familiar. E Jesus foi ficando familiar para aqueles nazarenos. Não, mas esse aqui é o filho do carpinteiro, eu vi, joguei bola com ele. Não, mas esse aqui é o carpinteiro, nós brincava junto. E sabe qual é o maior problema, meus irmãos? Quando nós banalizamos a presença de Cristo. A gente pode até admirar, a gente pode até achar bonito, mas deixa eu te explicar. Cristo não é algo para ser admirado, somente. Nós temos que entender que Cristo, Ele não é um grande orador. Nós temos que entender que Cristo, Ele não é, um grande líder, um grande psicólogo, um grande coach. Cristo é Deus. O que eu quero que você entenda é que a presença dEle é a manifestação do extraordinário no nosso meio.
Todo encontro com Cristo foi um encontro extraordinário. Você vê as pessoas que Cristo cruza a vida delas, as pessoas que têm um contato com Cristo, a vida delas é transformada de uma maneira extraordinária, porque Ele não pode ser banalizado. Cristo não pode ser comum, Cristo não pode ser mais um. Todas as vezes que eu me encontro com Cristo, tem que ser um encontro extraordinário. Sabe por que esses caras deixaram de viver milagres? Sabe por que esses nazarenos não viram milagre? Porque banalizaram a presença do Senhor. Está aí, ó, filho de Maria, gente boa. E o que eu mais vejo hoje são cristãos fazendo isso. Gosta de Cristo. Cristo fez umas coisas legais. Um entusiasta, um revolucionário, tem admiração, tem apreço por Cristo, mas Cristo não é o Senhor da vida deles. Cristo não é o dono da vida deles. E nós vemos aqui o grande X dessa questão. É que às vezes a gente admira, gosta, a gente até dá uma ajudinha para Jesus. Eu vou dar um apoio para esse Jesus aí. O pastor falou de generosidade aqui, né? Deixa eu ajudar esse Jesus. Agora o que eu quero que você entenda é que você saiu da sua casa nessa manhã. Você botou uma gasolina de R$6 nessa manhã. Você acordou cedo num domingo chuvoso como esse. Não foi para ver um amigo, foi para ver o Deus vivo que desceu do céu, para ter um encontro real na sua vida. O que eu quero que você entenda é que nós não podemos banalizar essa presença, nós não podemos achar comum essa presença, nós não podemos simplesmente tratar essa presença de uma maneira tão simples. Ah, pastor, mas eu tenho intimidade com isso. Você pode ter, isso é lindo. O que eu quero que você entenda é que quanto mais íntimo você fica de Deus, mais extraordinário você vai achar Ele. Quanto mais íntimo você fica dele, mais você percebe o quão poderoso é o seu encontro com Ele todas as manhãs. Eles deixaram de ver milagre, porque eles banalizavam essa presença. Eu não estou falando e categorizando, mas eu posso falar por mim, pela igreja que eu estava. Muitas vezes a gente deixa de ver milagres, porque a gente banaliza esse ambiente. Se eu falasse que ia estar aqui um grande pregador de manhã, eu falo isso lá na igreja, né? Vai vir o Silas Malafaia aqui domingo. Ia faltar cadeira. E quando eu falo o Espírito Santo vai estar nessa manhã, sobra cadeira. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, que é o banalizar a presença do Senhor? O que eu falo de banalizar a presença do Senhor não é simplesmente difamar, não, a gente admira. Só que se torna algo tão comum. Você consegue imaginar que Jesus esteve nessa cidade e a cidade não aproveitou isso? Eu fico imaginando esses nazarenos agora, né, tendo o seu julgamento diante de Deus. E aí Deus falou: rapaz, olha a oportunidade que vocês tiveram. Jesus esteve lá, Jesus foi lá falar com vocês. E aí a gente fica olhando isso. E aí eu quero trazer para agora. Quantas oportunidades nós não tivemos frente a frente com esse Jesus? Quantas chances, quantas oportunidades nós não tivemos diante do poderoso Deus que nós servimos? Eu fico vendo a Bíblia, ela é repleta. Você vê pessoas que nem cristãs, nem judias era, mas o caso de Jairo, ele fala assim: eu vou ter uma oportunidade diante desse Cristo. E chega e agarra a oportunidade. Você vê a mulher Ciro-Fenícia, Jesus fala para ela: eu não vou dar pão para você, é errado dar um pão para os cachorrinhos. Ela fala: é a oportunidade que eu tenho, meu irmão, dá as farelas, eu quero. Porque ela entendia diante de quem ela estava diante do extraordinário. Nós estamos deixando de ver milagre, porque nós estamos diante de um irmãozão, de um amigão. Eu quero que você saia daqui entendendo que você dobra os seus joelhos, quando fecha os seus olhos, está diante do Todo-Poderoso, está diante do Alfa, do Ômega, do princípio, do fim, do Filho de Deus, o pão vivo, o bom pastor. Você está diante de Deus. Mas nós vamos vendo a realidade dessa cidade, e é tão interessante que eu fico indignado, não só dessa cidade, mas ela evidencia isso. É tão óbvio para nós que Jesus era o Messias. Você é para pensar nisso? É óbvio, a gente olha e fala: meu Deus,
é tão claro, é tão óbvio, e aí eu fico vendo, estudiosos da lei daquela época não enxergaram algo tão óbvio. Isso me traz um ponto de interrogação. Falou, peraí, por que eles não acharam óbvio que nem eu? Eu que não sou, né, um estudioso como esses caras, que desde a infância foi preparado para estudar a palavra, desde pequeno, com 8 anos já tinha decorado o Pentateuco, 12 anos já tinha decorado todo o Antigo Testamento, 12 anos já tinha que apresentar uma suma teológica da época. Esses caras viveram para isso, e eles não acharam óbvio como eu. E aí eu fico, por quê? E aí a segunda coisa que eu entendo, porque deixamos de viver milagres. Nós deixamos de viver milagres porque ignoramos as profecias, ignoramos a palavra de Deus. Esses homens, eles optaram no lugar da palavra, colocar as suas expectativas, as suas interpretações. Olha que interessante, eles tinham uma expectativa de um Messias político, eles tinham a expectativa de um Messias que livraria Israel, não do pecado, mas sim de Roma. E por muitas vezes deixamos de viver milagres, porque colocamos diante de Deus as nossas expectativas, não o que a palavra dele diz. Quantas vezes eu já fiz isso? Isso aqui é um pecado que eu vou confessar para vocês. Quantas vezes você vê um mover, eu falo, Deus não age assim. Olha, que isso? Eu já falei uma asneira dessa, pastor. Eu olhar e falar assim, não, mas assim Deus não age. Quem sou eu? Quem me botou de juiz? Quem me estabeleceu árbitro de culto? Quem me colocou como, o cara que vai avaliar ou dar a nota para o movimento? Mas eu já me coloquei nessa situação, e quando nós nos colocamos nessa situação, nós começamos a preferir as nossas interpretações, nós começamos a optar pelas nossas expectativas, e deixamos de viver os milagres de Jesus. Aquele povo não entendeu que o Messias estava lá, porque eles não atentaram à palavra. Olha, existe tantos, quando você vai para o Antigo Testamento, e não é uma das minhas especialidades, mas no Antigo Testamento nós temos tantos textos messiânicos, nós temos salmos messiânicos, nós temos o livro de Isaías, que é um livro quase que inteiro messiânico, nós temos tantas indicações, e Jesus, ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que ele cumpriu com cada uma das profecias. Se você ler um pouquinho antes aqui, ele está pregando em parábolas, e essa era uma profecia sobre o Messias, que ele pregaria em parábolas. Ele cumpriu cada uma delas. Ele entra no jumentinho, porque era uma profecia a ser cumprida. Ele cumpre cabalmente com cada uma das profecias, e mesmo assim é ignorado. Por que ele é ignorado? Porque nós optamos em abandonar a palavra e focar nas nossas expectativas. Sabe o que eu fico imaginando? Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós que estamos aqui. Deus já trilhou esse plano. O plano dele está lá arquitetado para mim e para você. Ele já traçou, ele já falou, está aqui, é isso que eu sonho para você, filho. E é um plano cheio de milagres. Eu fico vendo, olha essa igreja. A última vez que eu vim, estava escrito na parede, o fogo não pôde nos parar, numa coisa assim. Está ali ainda? Achei lindo. Meus irmãos, em sã consciência, olha o que vocês estão vivendo aqui. Vê se não é um milagre, vê se não é uma ação do sobrenatural. Mas tem que estar atento às profecias, porque às vezes a expectativa faz a gente ficar parado. Não, mas nós só vamos para um ambiente desse quando nós tivermos em caixa X reais. Não, nós só vamos trocar quando acontecer tal coisa. Eu falo para o Maurício, ele fica nervoso. Hoje vocês são a maior igreja nossa em São Paulo. Vocês têm noção disso? Nós não temos uma igreja em São Paulo com mais de 2.000 metros quadrados. Aqui tem mais que isso. Nós não temos uma. Mas olha como Deus faz. Só que muitas vezes nós não nos apegamos às profecias, nós não nos apegamos à palavra de Deus, e suplantamos tudo isso com as nossas expectativas. Colocamos mais a nossa vontade do que a própria de Deus. Esses nazarenos, eles tinham o próprio Deus lá falando com eles, pronto para fazer milagres, pronto para agir o sobrenatural, mas a expectativa deles não permitiu isso. As expectativas dele eram contrárias. Eu fico vendo quando a gente olha, por que escolheram Barrabás e não Cristo? É nítido que Barrabás era muito mais Messias para os judeus do que Jesus, porque a expectativa deles era um libertador.
Barrabás estava para ir para a cruz, porque provavelmente tinha matado um romano. Então, ele matou o romano, esse aqui só fala de amor, aquele ali é o Messias. É muito mais Messias do que esse. Quando nós colocamos nossas expectativas, nós certamente iremos nos frustrar. Quando nós colocamos os nossos sonhos diante dos sonhos de Deus, certamente nós iremos ficar frustrados. A gente não pode cometer o mesmo erro, olhar para a palavra, ficar vendo as nossas próprias emoções, e quando deixar isso conduzir, sendo que a palavra viva tem passado nesse lugar. Olha, eu falo para vocês, quando eu venho pregar na igreja do pastor Maurício, eu fico muito preocupado. Eu vi a palavra de oferta dele aqui, eu quase falei assim, amém, só faz o apelo, nem precisa botar para pregar, né? Olha que palavra poderosa, tem que pregar depois disso, fica um negócio ruim para mim, né? Fica complicado você manter o nível. Mas, meu irmão, olha como a palavra é poderosa, porque ela usa seres diferentes, e ela vai tocando e vai deixando coisas, marcas, vai deixando estacas colocadas, e nós temos que escolher andar sobre essa palavra, ou colocar as nossas próprias expectativas e nos frustrar. Tem muita gente hoje que tem deixado de viver milagre, porque quer um milagre do jeito dela. Sabe, eu fui transferido para bem longe, Presidente Prudente, não sei se vocês sabem onde é, eu fui lá uma vez até agora, mas é chão, gente. Meu Deus do céu, em Curitiba, quando eu era pastor em Curitiba, eu estava mais perto em Curitiba que Presidente Prudente. Aí bugou a minha cabeça, falei, o quê? Presidente, é mais longe que Curitiba, dentro do próprio estado. Eu falei, meu Deus, não tinha plano de sair, eu estava muito bem na igreja que eu estava uma maravilha, eu estava feliz da vida lá. Mas ou eu me agarro na palavra do Senhor, que Ele tem algo para a minha vida, ou eu vou ficar. Mas minha expectativa não era essa, Romeu. Minha expectativa era continuar o trabalho ali no Flor do Vale. O que eu quero que vocês entendam é que você tem que tomar uma decisão nessa manhã. Qual Cristo você quer? Qual Cristo você quer servir? Qual palavra você vai se agarrar? Porque aí eu vou entrar, para mim, e esse é o ponto mais crucial de todos. Nós deixamos de ver milagres. Olha que interessante, quando a gente banaliza a presença de Deus, quando a gente ignora as profecias, mas a gente deixa de ver milagre quando vivemos uma incredulidade. Jesus, ele termina dizendo, por causa da incredulidade desse povo, fiz uns poucos milagres. E aqui é algo que para mim é difícil. Eu fico imaginando Jesus, não tem como, porque a palavra do Senhor vai falar que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível, é incoerente. E hoje nós vivemos uma sociedade que nós podemos falar que nós temos pouca fé. Marcou meu ministério uma viagem que eu e o pastor Maurício fizemos juntos, e ouvimos um cara falar de fé. Ele bagunçou a nossa cabeça, esse irmão, pastor Cash Luna. Ele deixou a gente desestabilizado no assunto fé. E um dos pontos que ele marcou minha vida, eu não parava de chorar. Eu olhava para o lado, o Maurício não parava de chorar. Eu olhava para o meu irmão, não era um estádio, como que chama aquilo? Um ginásio, né? Era um ginásio. Eu olhava para o lado, todo mundo chorando. E ele falava assim, olha, porque no começo do ministério, vocês não tinham medo de nada, ia para o tudo ou nada, tinha que ter fé, ousadia. Aí eu falo para vocês, por que no começo da empresa de vocês, porque no começo da vida matrimonial de vocês tinham tanto ímpeto, tanta coisa. Ele começa a provocar a gente ali, ele fala, e por que hoje está tão difícil? E aí ele diz uma palavra que deixou eu abalado, quanto mais a gente tem, mais tem a perder. Aí eu lembrei, no começo do ministério já não tinha nada. No seminário eu vivia com uma ofertinha de R$30 por semana, que era o sabonete e as esfirras. Daí você vê que eu estou fedido e gordo, porque aqui eu comia só esfirra, né? Eu joguei o sabonete fora, né? Era só para isso. Não sobrava nada, era dinheirinho de nada. Aí você vai por tudo ou nada. Mas agora tem família. Agora tem a parcela do carro. Ah, já morei numa casa boa, não quero mais morar numa casa ruim. E a nossa fé vai sendo enfraquecida. E aqui Jesus, ele olha para esse povo e ele olha e fala assim, justamente, olha, por causa da incredulidade, nós temos deixado de viver milagres. O quão incrédulo nós temos nos tornado, meus irmãos. O quanto incrédulo nós temos caminhado. O pastor Maurício aqui explanou na palavra de oferta.
A gente vive hoje uma das maiores crises, né? O maior mal do século é a ansiedade, são doenças psicológicas, porque graças a Deus a medicina avançou, a qualidade de vida aumentou, está tudo caro, tá, mas graças a Deus ninguém está trocando, né? Ninguém está tendo que vender o janta para comprar o almoço, ou vice-versa. Nós estamos vivendo bem, é um período melhor. E por que nós temos tantas doenças? Por que a cabeça está ficando ruim? Porque nós estamos vivendo um tempo de incredulidade. É tão espantoso falar isso para crente. E quando eu li isso, eu fiquei tão espantado de eu me achar crente, sendo incrédulo. Pastor, mas isso não existe. Sabe por que não tem como ser crente e ser incrédulo? Porque a salvação ela é pela fé. Se você não tem fé, nem salvo você é, meu irmão. Se você não crê isso, eu já vou explicar isso, tá? Fique em paz. Mas sem fé, você nem salvo vai ser. Então é incoerente. E aí isso me provocou. Isso me deixou provocar. Eu falei, e agora qual é a minha resposta diante disso? A definição de fé é muito simples, né? A gente vai vendo que fé ela tem dois fatores importantes: certeza e prova. A fé é a certeza das coisas que não vemos e prova, né? E a gente vai ter essas duas palavras: certeza e prova. O que é a certeza? Certeza é quando existe uma ausência de dúvida. Certeza é ausência de dúvida. Não é assim, mas eu tenho 96% de certeza. Incoerência, está errado já. Como eu falei do português, né? Não existe 96% de certeza. Certeza é 100%. Quando você fala, eu vou estar lá, certeza. Existe margem para erro nisso? Né? Não devia, mas existe. Não, é certeza. É o quê? Ausência de dúvida. E nossa vida com Deus? E os planos do Senhor para 2022 na sua vida? Hoje é uma certeza. E quando a gente fala de prova, é justamente a validação, a convicção, o chancelamento. Então, quando nós vamos para o âmbito da fé, o que eu quero que vocês entendam é que fé, meus irmãos, não é um pensamento positivo. Fé não é você ter boas expectativas. Jesus Cristo, uma pisadinha dessa de 86 quilos pode quebrar o negócio, né, pastor? Olha só, a fé ela não é um pensamento positivo, tipo, esse ano eu vou emagrecer. Fé não é isso. Eu durante muito tempo eu tinha dificuldade de entender, porque eu achava que fé era eu ficar repetindo a ideia de você ficar lá pensando positivo, vai dar certo, né? Esses dias eu tenho um amigo meu que foi para a salinha dos coaches, né? E ele era PNL, vocês já ouviram falar desse negócio, né? PNL, ele falou, acorda de manhã, Thiago, vê a foto de um cara musculoso e começa a imaginar que você vai ser musculoso e fala que você vai ficar musculoso. Meu irmão, eu fiz 2 vezes isso aí e comi um musculoso depois, né? Porque eu piquei, fiz um picadinho de musculoso com caldo de quinor, ficou uma delícia. Porque não adianta, isso aí é pensamento positivo. Aí tem os caras que gostam de PNL aqui, você não está sabendo de nada, pastor. O que eu quero que você entenda é que isso não é fé. Fé é certeza. O que é isso? Aí eu vou trabalhar no âmbito da salvação. Você que acredita que vai para o céu, deixa eu te dizer, você não merece o céu, você acredita, você sabe disso. O céu não foi feito para nós, a gente não merece estar lá, a gente não é digno de estar lá. Mas por que eu acredito que eu vou? Pela fé. Pela fé eu ando no lugar que não era para eu andar. O que eu quero que você entenda é que eu sou salvo, não porque eu sou bonzinho, não porque eu venho na IBD, não porque eu sou dizimista. É totalmente o contrário. Eu sou bonzinho porque eu já entendo que eu sou um cidadão do céu, porque eu tenho fé, mas eu não posso estar lá. A definição melhor é essa. E aí eu quero botar na sua vida. Hoje a sua vida ela é pautada pela fé. Os seus planos para 2022 são pautados pela fé, porque o que eu quero desafiar você a pensar é justamente isso. Se cabe dentro da sua vida o seu plano, isso não é fé. Se o que você planejou ministerialmente para o ano de 2022, você pode executar com disciplina, com dedicação do seu irmão, isso não é fé. Sabe quando você vai descobrir que você anda pela fé? É quando os seus planos forem maior do que você mesmo.
É quando você fala assim, para mim é impossível isso. Quando você entender, eu não tenho capacidade para isso. Isso não é possível para mim, mas eu já ando como se fosse. Aí nós estamos falando de fé, meu irmão. Aí você vai acessar um lugar que não foi feito para você. Mas pela fé você vive como se fosse habitante daquele lugar. Lá na igreja do Flor do Vale, nós tínhamos em torno de 80 irmãos. E eu lembro que eu treinei uma equipe de voluntários. Aí tinha os irmãos da recepção, o staff de culto, que era o que tirava o púlpito, traz microfone, né? Aquilo que toda igreja sempre tem. E eu botei os irmãos no estacionamento. Só que lá na porta da igreja tinha bastante vaga. Então os irmãos no estacionamento assim, ficava meio ali, meio perdido, porque não tinha muito serviço mesmo, tinha bastante vaga. E pastor, vamos parar com o estacionamento? Porque assim não precisa. Olha quanta vaga tem, não precisa ficar, né? Eu falei, meu irmão, você não está entendendo por que a gente tem alguém no estacionamento hoje. Não é para a igreja de hoje. Eu estou treinando vocês porque eu estou treinando vocês para a igreja que eu já estou vendo. Uma igreja que a gente vai precisar de 40 caras cuidando de carro. Não, pastor, mas isso não existe. Então, eu já tenho essa igreja na minha cabeça. E ele fala, pastor, mas nós não temos hoje. O que eu quero que vocês entendam é que fé é quando você vive algo tão maior do que você fala, é só Deus na minha vida. E olha, eu falo isso, estou chovendo no molhado para vocês, para muita coisa, porque olha onde vocês estão. Eu já preguei no Tatuapé algumas vezes, meus irmãos, algumas com o pastor Marcos, antes com o pastor Lenilson, eu preguei lá, eu era líder regional de jovens. Quem me chamou foi Luna, o nome do irmão. Ele me chamou para pregar. Fui lá pregar, uma benção. Depois eu fui com o pastor Marcos. Depois eu ficava imaginando, vocês estavam num lugar lindo, uma teteia aquela igreja, não era? Bonitinha, tudo bonitão. Falei, nossa, aí, glamurosa, né? Meu irmão, na ideia, vocês estavam cômodos, perfeito, lindo, maravilhoso. Mas hoje vocês estão vivendo algo maior do que vocês. Você fala assim, nós não precisávamos de 2.500 metros. Eu nem sei quantos metros tinha outra lá, pastor. 360? Olha, 500 resolvia a vida de vocês. Vocês não precisavam, mas vocês falavam, não, mas eu não estou indo para uma igreja de 2022, já estou pensando lá na igreja da frente. Vocês têm que aprender a andar nesse caminho, porque quando nós começarmos a andar nesse tipo de caminho, entender que hoje pode não ser a maior igreja do Tatuapé, mas vocês já vivem como se fosse. Vocês já tomam posse disso, vocês já começam a trabalhar, falam assim, ó, a maior igreja do Tatuapé, pode ter esse detalhe? Não, não pode, então vamos arrumar, porque nós já somos. Não é que você, e aí não é pensamento positivo. A grande verdade é que nós temos hoje o Filho de Deus do nosso lado. Nós temos hoje o Todo-Poderoso, com todo o celeiro de bênçãos nos céus, pronto a nos abençoar. E aí a gente pergunta, por que não somos abençoados? Temos muito a aprender com a igreja, com a cidade de Nazaré. O que tem impedido você de viver milagres na sua vida? Eu falei muito da igreja, mas eu quero você pensar na sua vida. Eu fico imaginando como é cômodo quando nós estamos confortáveis. Nós não pensamos um sonho maior ou melhor. Não, como é cômodo. O que eu quero desafiar vocês nessa manhã é vocês imaginarem se a vida que vocês vivem, ela tem sido maior do que vocês mesmos. Porque se não for, meu irmão, você não tem andado pela fé. Se não for, você tem optado pelo comodismo. Você tem optado pelas suas próprias mãos. E é tão interessante que quando nós colocamos as nossas mãos, Deus retira dele. A igreja de hoje tem deixado de viver muitos milagres, porque ela se tornou autossuficiente em muitas coisas. A igreja de hoje, ela sabe emocionar. A igreja de hoje, ela sabe ser confortável. A igreja de hoje, ela sabe ser bonita. Aí você olha, há anos atrás, em que a igreja era deficitária, era perseguida, era uma caixa de som de abelha ruim, que botava microfone, guitarra, violão, né, tudo numa mesma caixa. E aí precisava do primeiro dom de interpretação para ver o que o irmão estava falando, né? Que era no nome de Jesus, a gente vai chegar lá. Aquele negócio, você fala, meu Deus do céu. Só que quando faltava a capacidade humana,
E ali havia uma necessidade de uma intervenção divina. Eu fico imaginando Deus olhando para nós e falando assim: vocês não precisam mais de mim, já tem um Advil. Vocês não precisam mais de mim, já tem um cirurgião. E nós, como igreja, nós não podemos esquecer que o maior interessado do sucesso dessa obra está do nosso lado. O maior interessado para que isso aconteça caminha conosco. É o nosso convidado de honra a todos os cultos. Está nos aguardando todas as manhãs, na nossa casa, na nossa cama. E eu quero desafiar você a entender que Jesus está passando por aqui. E qual vai ser a sua resposta diante disso? Eu vou encerrar explicando algo que vivia há pouco tempo. Fui tomar posse na igreja. A igreja estava com surto de Covid, muita gente viajando, mas tinha um gato pingado de gente. Eu fiquei até assim: meu Deus, né? Estou saindo de uma igreja com bastante gente, vindo um monte de pouca. Estava um calor, eu não via a casa direito. Estava vindo embora, e aí eu ia para a casa do meu cunhado, que era 300 quilômetros de Prudente. Então eu já fui 300, depois voltei. E aí eu no carro lá, falei: meu Deus, cara, que preguiça. Você já sentiu isso? Aquele negócio, fala: meu Deus, mas nossa, desde o começo, meu pai. E aí o Maurício mandou uma mensagem: ei, Tiagão, como foi? Respondi para ele: cara, foi assim, assim, assado, né? Foi legal. Só que amigo conhece a gente, né? E aí eu cheguei, só que a gente chegou muito tarde, um trechão sem internet, dormi. Aí acordei cedinho no outro dia, estou olhando a mensagem, o Maurício mandou umas palavras, né? E aí numa delas, o Maurício falou assim: ó, você e sua família tem algo muito grande para levar para essa cidade. Meu irmão, eu fui orando de Presidente Prudente até a cidade de São José do Rio Preto. Fui orando: Deus, qual é o plano do Senhor para mim aqui? Não está claro para mim, não está claro, qual é? E fala de novo, né? Eu preciso, Deus usa a vida do pastor Maurício. Eu acordo e escuto aquela palavra. Sabe qual é a diferença, meus irmãos, que a gente tem que aprender a viver? É qual é a nossa resposta diante de uma palavra de Deus. Eu poderia simplesmente mandar para ele uma mãozinha assim, né? Que nem a gente faz, os crentes fazem no WhatsApp. Manda as palavras bonitas, manda uma mãozinha assim, né? Amém, amém. Poderia falar: obrigado pela palavra. Mas naquele dia, eu falei: eu vou caminhar sobre essa palavra. A minha família vai carregar uma bênção para aquela cidade. Pastor, mas vocês não têm capacidade para isso, vocês são novos, a cidade, a igreja nossa é pequena lá. Meu irmão, você não está entendendo, eu estou andando sobre uma palavra. O que eu quero que você entenda é que você pode escolher andar sobre a palavra que você quiser. Eu já ouvi tantas palavras, eu já ouvi dentro de uma igreja evangélica que eu era amaldiçoado, porque minha mãe teve eu fora do casamento. Eu já ouvi dentro da igreja evangélica que eu não ia ser nada. Um líder de jovens pediu para mim parar de ir na igreja, que eu estava atrapalhando a igreja. Imagina o nível do adolescente. Por líder, falou assim: se você não vier mais, ajuda. E sabe o que eu quero que você entenda? Eu escolho a palavra sobre a qual eu quero andar. E eu quero andar sobre a palavra de Deus na minha vida. Tem muita gente aprisionada em palavras que não veio dos céus. Tem muita gente aprisionada em palavras que não veio da boca de Deus. Hoje, você pode ouvir a palavra do próprio Deus. Você pode ouvir a palavra do filho da Maria. O filho da Maria, o filho do José, o irmão do Tiago. Você pode escolher. Eu convido a você a escolher sair daqui debaixo de uma palavra do Filho de Deus. Se você puder, coloque-se de pé comigo nesse momento. Eu quero orar com você. Tem algumas coisas que nos impedem de viver o que Deus tem para nós. O maior fator limitante, a gente cantou aqui sobre o bom pai, é impossível não nos lembrarmos da parábola, né, do filho pródigo. É impossível, eu vejo esse louvor, eu lembro dessa parábola, que nós temos um bom pai nos aguardando todos os dias, nos esperando todos os dias, lá na porta da casa: hoje meu filho volta para mim.
E quando eu olho para tudo isso, quando eu vejo para todo esse ambiente, eu percebi que o principal fator de eu não viver milagres na minha vida sou eu. Que o principal fator de eu não viver uma vida extraordinária com Cristo não tem nada a ver com Ele, não tem nada a ver com a igreja que eu estou, tem muito a ver com a minha postura diante de Deus. E Deus nos desafia a viver e andar nesse patamar com Ele, de glória em glória, de sobrenatural a sobrenatural, porque quando Ele faz o sobrenatural, é o nome dEle que brilha. Quando Ele anda no sobrenatural, eu quero que você entenda isso, a gente olha e fala assim, é só Deus mesmo. A gente vem, bate o olho e fala assim, essa obra é só Jesus mesmo. E o que eu quero desafiar vocês é entender que esse Jesus está aqui hoje, pronto para liberar do sobrenatural sobre a sua vida. Se você puder, feche seus olhos por um instante, um minutinho, prometo não tomar mais muito do seu tempo. Mas quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse episódio de tantos milagres que foram deixados de viver, eu quero que você pense quantas bênçãos você deixou de viver, quantos milagres você deixou de viver na sua vida, quantas coisas deixaram de acontecer na sua casa, na sua vida profissional, no seu relacionamento. E não foi por falta de capacidade ou por falta de destreza, não, foi por falta de entender que Deus estava no negócio. Quanto tempo da nossa vida nós já perdemos por negligenciar, por banalizar, por não acreditar na palavra do Senhor, por ser incrédulo. Nós olhamos para a palavra do Senhor, ela é recheada de pessoas assim. Mas hoje eu quero que você comece a lembrar que o Deus Todo-Poderoso te trouxe aqui para mais uma vez você ouvir que nele você pode recomeçar a sua história, para mais uma vez você ouvir, para mais uma vez você entender que você pode sair daqui andando num caminho de fé, trilhado pelo próprio Deus para a sua vida. Deus fez você sair do seu lugar, da sua casa, do seu conforto, trouxe você aqui nessa manhã para falar: filho, eu tenho um caminho do sobrenatural para você, filho, eu tenho um extraordinário para você. Deus, estamos aqui nessa manhã, Senhor, diante, ó Pai amado, dessa palavra poderosa, dessa cidade, ó Deus, que perdeu uma oportunidade. Essa cidade que perdeu, não honrou o profeta, não honrou os filhos de Deus. E por muitas vezes, ó Deus, trilhamos o mesmo caminho em nossa vida, em nossa história. Por muitas vezes, Senhor, também negamos, também banalizamos o agir do Senhor na nossa vida. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos algo maior do que nós mesmos. Nessa manhã, Deus, eu quero caminhar pela fé, Deus, na minha casa, no meu emprego, nos planos e ministérios do Senhor para a nossa vida. Deus, a partir de hoje, Deus, eu quero ter a nítida compreensão que o sobrenatural habita dentro de mim, que o sobrenatural escolheu a minha vida para caminharmos juntos, que o sobrenatural está à minha disposição para juntos vivermos o infinitamente mais. Oh Deus, muda as nossas histórias. Nós olhamos para a Tua palavra e todas as vezes que o Senhor cruzava a história, o arco de uma vida, tudo era transformado, Senhor. Faz de novo nessa manhã, Deus. Intervém nas nossas vidas. Mexe com a nossa estrutura, Senhor Deus. Pai amado, muda o rumo da nossa caminhada. Nós queremos caminhar pela fé contigo, Pai. Nos leva sobre esse caminho. Nos leva nesse caminho, ó Pai, nessa trajetória. É o que te pedimos, Senhor Deus. No nome de Jesus.
eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez nessa manhã. Meus irmãos, e o Senhor nos tem desafiado a em toda reunião nós estendemos o convite de Cristo, aquele que faz milagres, aquele que muda a história, aquele que dá a oportunidade do recomeço, está aqui nessa manhã. E eu quero perguntar se alguém, está todo mundo de olho fechado, não é para te constranger, nada disso, mas se há alguém em nosso meio que gostaria de entregar sua vida a esse Jesus, eu gostaria que você fizesse um pequeno sinal aí no seu lugar, e eu quero orar com você. Se há alguém em nosso meio que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus, o reconhecer como seu Senhor e Salvador, ou se reconciliar com Ele, amém. Eu gostaria que você só fizesse esse pequeno gesto, glória a Deus. E agora eu vou fazer uma oração, ou você que está nos assistindo aí, participando do culto online, eu vou fazer uma oração, e quem vê esse pequeno gesto vai orar comigo nessa hora, estas simples palavras. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta hora eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador e que através do teu sacrifício eu me torno santo. Senhor Jesus, entra na minha vida e faz morada em mim. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que alguém abraçasse o irmão que está aqui à minha direita. Samuel, vai lá, rapidinho. Eu sei que tem convite, pergunta para ele se pode dar um abraço nele. Eu não sei se mais alguém fez essa oração, mas glória a Deus se você fez. Se alguém na live fez essa oração, glória a Deus pela sua vida. Porque, meus irmãos, o Deus que muda a história, Ele está aqui. Nós ouvimos nessa manhã, e eu quero falar o que já foi falado pelo pastor Tiago: não fique indiferente à presença daquele que muda histórias. Nunca, jamais, não perca a oportunidade, porque Ele está aqui. Que Deus continue abençoando, falando aos nossos corações e as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu preciso dar um recadinho rapidinho, senta, eu prometo que antes do meio-dia acaba. Tem 2 pastor gordinhos aqui hoje, né? Então, gente, meio-dia pra gente é sagrado. Mas brincadeira à parte, domingo que vem nós voltamos com a nossa escola bíblica dominical de maneira presencial, amém? Depois de 2 anos ou mais, né, Sandra? Mais já, né? 2 anos, nós estamos voltando com a nossa escola bíblica presencial. Quando vai ser, pastor? Domingo, às 9 horas da manhã, aqui no templo, amém? Então, todo domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui reunidos. E o nosso primeiro assunto aqui na nossa classe, na primeira classe única que vai ter, vai ser Uma Vida Abençoada. É um livro extraordinário sobre mordomia, é um livro extraordinário sobre finanças, é um livro extraordinário sobre generosidade, sobre espontaneidade. E o nosso professor vai ser o nosso mestre presbítero Otacílio, o homem dispensa apresentações, é o cara do ensino, e ele vai ser instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Pastor, mas vai ter classe das crianças? É óbvio que vai ter classe das crianças. As nossas professoras já estão preparadas com conteúdo extraordinário, vai ter todas as classes. Então nós estaremos aqui reunidos a partir de domingo que vem às 9 horas da manhã, amém? E eu quero, Milena, vem cá rapidão. A Milena tem um testemunho, eu quero que você guarde essas palavras. Esse testemunho é sobre escola bíblica dominical, e eu quero convidar quem mais tiver um testemunho importante sobre escola bíblica dominical, que compartilhe conosco também, em nome de Jesus, amém?
Você pega o do Nil aqui, por favor, Milena? Preste bem atenção no que a Milena tem para falar sobre a importância da escola bíblica, amém? Paz. Estávamos... Ontem mesmo eu estava falando sobre isso, sobre como a EBD é uma experiência extraordinária, sobre como é importante, não só na vida das crianças, porque a gente está se planejando para trazer a EBD para as crianças, e tem todo um planejamento, está sensacional. E a gente estava falando sobre isso, e eu lembrei da minha fase de criança, lá na igreja onde eu nasci e cresci, que é a igreja da minha mãe. Ela teve a mesma coisa com todas as filhas. Eu, a Andressa e a Simone, a gente de manhã levantava todos os dias e ia fazer as coisas e ia ficar pronta para ir para a EBD. Era o auge da semana, era ir para a EBD. E a gente chegava, ou então, se a gente saía fazer alguma coisa, eu lá na igreja, a gente costumava fazer festa do pijama e dormia 5, 6, 7, 8 meninas lá em casa. Domingo de manhã, 7 horas da manhã, minha mãe estava cutucando todo mundo para a EBD, todo mundo levantar. E as minhas amigas, algumas lá, elas saíam, faziam as coisas, e aí as mães falavam, ai, que pena, tadinha, deixa ela dormindo. E a menina não ia na EBD nunca. Hoje, nós éramos em 10, hoje nós temos 5, 6 fora da igreja, e alguns pouquinhos lá. Eu fui a única que saí para ir para outra denominação, todos os outros saíram para ir para outros lugares e para viver coisas de quem simplesmente não tinha conhecimento. Não assim, porque eu quero, viver outras coisas, de não saber o que é, e porque coisas que a gente tinha aprendido, coisas que a gente tinha estudado, mas que essas pessoas não estavam lá. Essa presença, tudo que a gente vive aqui é maravilhoso, e eu não sei vocês, mas eu gosto de estar na presença de pessoas que eu conheço. E é isso que a gente faz, a gente vem buscar, e é uma maneira de buscar, é uma maneira de conhecer mais a pessoa que mais conhece a gente. São coisas que, por exemplo, para mim, eu levo comigo até hoje. Eu tenho algumas EBDs específicas que eu levo comigo até hoje. Essas pessoas que saíram para coisas que elas não conhecem, eu lembro exatamente da EBD onde eu aprendi aquilo. Isso não foi nem lá na igreja, foi aqui, uma aula do Nil. Que eu passei para ela e falei as coisas, falei, como você não sabe disso? E eu lembrei, eu aprendi isso no EBD. A gente tinha, lá a gente chamava de esgrima bíblico, aqui é galope, e a nossa igreja ia em congresso e ninguém batia, ninguém chegava, porque a gente tinha, todos os domingos, a gente abria, a gente buscava, a gente conhecia, a gente sabia os livros de cor, a gente fazia todas essas coisas. E são coisas que não são na vida das crianças, não são só na vida das pessoas. A escola bíblica é uma parte tão importante quanto o louvor, quanto as coisas aqui, são coisas que a gente guarda para a vida. A gente sempre fala isso até hoje, conheço tantas pessoas que contam quantas escolas bíblicas elas foram, e a gente sabia, minha mãe falou, eu nunca deixei vocês faltarem, independente do que vocês tinham feito, vocês nunca faltaram numa escola bíblica dominical. E eu gosto de pensar que isso foi uma semente. E são frutos que a gente não colhe um dia ou outro, a gente colhe todos os dias da vida na nossa caminhada com Deus. É por isso que eu estou emocionada de voltar a EBD. E eu queria que a gente tivesse isso no coração, do quão importante é para a nossa vida, não só na vida de nós adultos, mas plantar essa sementinha na vida das crianças, na vida de cada um deles, porque eu lembro de EBDs da minha época de 7, 8 anos, onde a gente começa a plantar isso no coração e lembrar disso para o resto da vida. Tem coisas que são muito importantes no nosso ministério para a gente saber quem escreveu aquele livro, quem fez aquelas coisas, e são coisas básicas que a gente aprende na escola bíblica. Hoje em dia, eu estava falando até com a Rebeca, a esposa do Felipe, ontem, que hoje em dia a gente muitas vezes vê pastores na internet, no Instagram, falando baboseira, e a gente não sabe discernir. São coisas que a gente aprende no básico na escola bíblica dominical. Como faz falta, como é importante. Às vezes a gente não percebe. A gente percebe quando a gente não tem, a gente percebe quando a gente sente falta, e percebe indo também, estando lá todos os dias e percebendo no dia a dia como aquilo fez diferença. Então, aleluia. Vamos voltar semana que vem. Amém. Glória a Deus. É isso. Obrigado, Milena. A gente está vendo, escola bíblica é alicerce, escola bíblica é base, meus irmãos. Então, não
deixe. Pastor, mas é 1 hora mais cedo, meu irmão. É 1 hora que pode garantir a tua eternidade. Então, não economize tempo no seu investimento para Deus. Amém? Gi. Amém. Salve a todos, papais do Senhor. Amém. Eu estava lembrando da minha adolescência. Eu lembro que a minha mãe era desviada. Gi, só baixa um Eu fui pouquinho. para a igreja, desculpa. Eu fui para a igreja com a minha vizinha me levava. E lembro que quando chegou na adolescência, a minha mãe começou a me perseguir muito para ir para a igreja. E lembro que eu ia para a escola dominical de manhã, minha mãe começou a perseguir e falou: não, você tem que limpar a casa. Eu falei: tá bom, tem que limpar a casa, então. E parei de ir na escola dominical. E naquela época a professora viu que eu faltei, né, alguns domingos. O que foi? O que está acontecendo? Eu falei: minha mãe, ela quer que eu limpe a casa. Então eu estou ficando para limpar a casa. Ela falou: acorda mais cedo. Aquilo desceu, aquilo me deu uma raiva danada. Eu já acordava de segunda a sexta, 5 horas da manhã. E no domingo eu ainda ter que acordar mais cedo para ir para a escola dominical. E lembro que aquilo no início me deu aquela raiva. Mas depois eu fui pensando e falei: ela está certa. Eu vou levantar mais cedo e vou para a escola dominical. Valeu a pena. Eu posso falar para os irmãos: valeu a pena. Venha ver você também. Vale a pena. Fácil, não é não? Eu acordo 5 horas da manhã todos os dias de segunda a sexta. Hoje, para estar aqui na igreja 8h30 com o Saulo, eu acordei 5h30 da manhã e fui adiantar o meu almoço, fui colocar roupa no varal, fui fazer um monte de coisa para poder estar aqui. Mas eu tenho uma certeza: vale a pena. E a gente não fala isso porque eu sei que cada um tem a sua dificuldade, mas assim como eu fui abençoada, eu quero que os irmãos sejam também. Eu estou fazendo um curso pela PEC que fala sobre os ataques do inimigo às crianças. E ele levantou um dado que 20% dos cristãos, do protestante, acredita na reencarnação. Sabe por que o pessoal está acreditando em reencarnação, ocultismo, superstição? Porque tem faltado ensino bíblico, porque tem faltado a palavra de Deus. E são coisas que no culto, o pastor não vai abordar esse assunto. O culto, ele não é para isso. O local para isso é onde? Escola Bíblica Dominical. Então, você quer aprender? Você quer ver como é que o diabo ele tem agido, às vezes, até mesmo dentro da sua casa, através da sua televisão? Você quer ter discernimento para isso? Escola Bíblica Dominical. Venha, faz a prova. Vem um mês e você vai ver que vai valer a pena. Amém? Amém, glória a Deus. E já tem mais testemunho de escola bíblica para o domingo que vem. Porque quem foi criado nisso, meu irmão, sabe a essência, sabe o quão importante e o quão valioso é. Então se esforce, é 1 horinha. Eu garanto para você, se for para você vir na escola bíblica dominical, Deus vai fazer essa hora que você perdeu de sono ser multiplicada por 7 na tua vida durante a semana. Acredita nisso? Porque eu tenho muita experiência de não conseguir dormir por coisas do céu, né, a respeito do reino, e dizer: Senhor Jesus, multiplica minhas horas de sono hoje, que essas 3 horinhas que eu vou dormir sejam válidas por 8, e o Senhor faz parecer às vezes que foi 1 semana de sono, porque Ele faz. Então venha, porque vai valer a pena. Terça-feira estaremos aqui às 20h30, o culto de oração. O Senhor tem trazido pessoas, tem sido um momento abençoado no nosso meio. É um momento não muito longo. O nosso objetivo não é ser demorado, ser cumprido, não. Esse é o objetivo, é orar, apresentar as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa família diante do Senhor, e tem sido um momento de bênção, e eu tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, amém? Aquele outro aviso: quem ainda não é membro da igreja e quer se tornar membro da igreja, me procura, me manda um WhatsApp, fala comigo aí no final do culto. Irmãos, deixa eu dar uma benção para vocês aqui. Tem gente para receber domingo que vem na ceia, meus irmãos. Tem gente, nós já temos 3 pessoas para receber e 1 pessoa para batizar. 30 de janeiro, já temos 4 novos candidatos a membros para a honra e glória do Senhor, e isso é só o começo. Deus tem grandes coisas, mas quem ainda não é, vem fazer parte. Essa casa é o lugar de Deus para a tua vida, para a tua família. Pastor, mas eu estou vendo que falta muita coisa aqui. Deixa eu falar o que eu falo sempre: você é a resposta de Deus para a nossa oração. Você carrega aquilo que está faltando para esse lugar ser realmente magnífico e extraordinário no sentido físico. Então
traga os seus talentos, traga os seus dons e venha somar conosco. Você que está com a gente na internet, no Instagram, sei lá onde você está, vem para cá, porque aqui é o teu lugar, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, o pastor Tiago vai impetrar a bênção, e eu vou estar lá na porta te esperando, para com muita responsabilidade e cuidado, cumprimentar você, eu só te abanar, fazer coração, mas não deixe de sinalizar, por favor, a sua presença a mim, ali na saída, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã de bênção, obrigado, Senhor, por essa manhã do teu falar, do teu ministrar, da tua visitação sobre nós. Eu te agradeço por todos os nossos amigos do coração, que estão conosco pela primeira ou segunda vez. Obrigado, Deus, obrigado com aqueles que estão conosco no culto online, que o Senhor continue abençoando e também manifestando toda essa presença do Senhor lá nas suas vidas, nas suas casas, no trabalho. O Senhor conhece as razões que os teus filhos e filhas ficaram impedidos de vir. Senhor, eu oro nesta hora por aqueles que estão enfermos, que todos sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que estão desanimados, estão tristes, abatidos, que eles sejam restaurados, animados pelo Senhor em nome de Jesus. E dá-nos, Senhor Deus, um restante de semana abençoado, para nós vivermos e experimentarmos a tua presença, que é real em nosso meio. Obrigado por este dia, obrigado por este momento, tudo a ti nós entregamos em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor permaneçam em todos que dizem amém. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. One, two.